Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos juntos. Então, como a Ludi estava dizendo, semana passada ela falou da relação que nós temos com os espíritos desencarnados, todos os tipos de espíritos, inclusive os espíritos perturbadores, que não são os obsessores, são apenas perturbadores, e os obsessores que têm uma ação permanente e duradoura, com intenção de prejudicar. Perturbador, às vezes, é só um coitado que está vagando, sofrendo e se aproxima da gente, e como ele está muito mal, a proximidade dele nos traz mal-estar, né? Mas, de qualquer maneira, o pensamento é o veículo da nossa relação com os espíritos, tanto para a gente se comprometer e se atrapalhar, quanto para a gente solucionar as situações mais diversas em relação às perturbações espirituais. E também pensar também no lado bom, né? Como nós vamos fazer para usar o pensamento para nos aproximarmos dos espíritos bons, do nosso anjo-da-guarda, dos nossos guias e protetores, né? Dos espíritos bons que nós conhecemos, dos espíritos bons que sempre nos acolhem, nos atendem, né? Quantos e quantos casos a gente escuta da pleiade de espíritos que trabalham junto ao Dr. Bezerra de Menezes, acudindo pessoas que chamam pelo Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra não pode atender a todo mundo que sofre, que pede socorro para ele, mas tem toda uma equipe imensa de espíritos bons que tem toda a condição de trabalhar nessa equipe e ajudar, né? E isso tudo também a gente depende do pensamento para poder fazer, né? Então nós temos um instrumento maravilhoso, né? Afinadíssimo, guardado dentro do estojo. Então é isso que a gente vai tentar hoje conversar, para ver se a gente tira do estojo, né, esse instrumento e começamos a usar mais a nosso favor, porque se a gente não usa para o nosso favor, ele é usado à revelia da nossa vontade pelos nossos perturbadores, e aí a gente, né, precisa dar uma boa ocupação para ele, para ocupá-lo, né, para que ele não seja utilizado dessa forma. Nós vamos começar falando, puxando de que forma o pensamento está sendo colocado por Kardec na codificação. A primeira coisa que Kardec fala do pensamento é como uma propriedade da mente humana. E é nesse contexto que nós vamos começar a conversa, para depois a gente chegar naquela parte que a gente acabou de dizer, que é do relacionamento nosso com os espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, na parte segunda, o primeiro capítulo chama dos Três Reinos. E na questão 585, Kardec faz uma pergunta assim bem longa, e eu coloquei só aqui o finalzinho dela para a gente entender. E ele queria saber quantas classes de seres existem, como que a gente pode classificar os seres no nosso planeta, né? Como é que eles podem ser classificados. E aí, quantas classes? São duas, seres orgânicos e inorgânicos, ou são mais classes, ou são três, ou são quatro? E aí, então, os espíritos respondem que são 4 classes. E aí, eles respondem, completam de forma muito resumida essa afirmação, e Kardec, então, faz um complemento dessa resposta, interpretando e juntando com outras evidências que ele já tinha coletado de outras situações de perguntas com os espíritos, e ele complementa da seguinte maneira: são estas 4 classes. Os minerais, que são, então, todos os seres inorgânicos, né? Onde nós temos um desenvolvimento só da força mecânica, da força da organização das moléculas nesses seres inanimados, que não têm vida, né? Mas tem ali uma semente do princípio espiritual, já começando a vivenciar a questão da organização molecular. Depois vem as plantas, e as plantas já têm uma propriedade a mais, que é a vitalidade. As plantas são organismos vivos, né? Ao contrário dos minerais.
E essa vitalidade aqui também está presente nos outros organismos abaixo das plantas, na evolução, que são os micro-organismos, né? As bactérias, né? Os fungos, as leveduras, né? Nosso pãozinho de cada dia aí, está nesse sistema aqui. Eles têm vida, né? Mas ainda não são capazes de pensar. Depois vem os animais, que têm uma inteligência. É uma inteligência limitada quando comparada com a nossa, mas é uma inteligência. Eles já têm os instintos muito bem desenvolvidos e eles já têm os animais mais evoluídos, as espécies mais evoluídas, que são os mamíferos, eles já têm inclusive consciência da sua própria existência e da sua individualidade. Então, quando você tem... Eu tenho 6 gatos no meu apartamento. Eu chamo pelo nome, só o dono do nome atende. Se eles estivessem respondendo apenas a minha voz, ao meu chamado afetivo, vinham todos correndo, concordam? Então, se eu chamo, né, a Lili, ela que vem e já vem conversando, porque é o jeito dela. E ela já vem fazendo o discursinho dela. E é só a Lili que vem, os outros ficam olhando para ver se eu vou chamar também. Então veja, o animal tem consciência de si mesmo. Ele tem, né, da sua individualidade. E ele tem já um começo de sentimentos. Ele tem já emoções e ele tem alguns já desenvolvidos germes de sentimentos. O afeto de um animal, principalmente esses animais que a gente tem mais convivência, é um afeto que às vezes chega à qualidade quase de um afeto humano. Né? Eu tenho um amigo que é veterinário e diz assim, olha, conheço poucos seres humanos tão bons quanto alguns cachorros. Porque ele é de uma fidelidade, ele é de uma generosidade e de um amor, né? Então o dono às vezes até faz alguma judiação com o animal, não é? Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, que uma pessoa disse para ela assim, quer ver quanto que o teu marido te ama? Quer ver quanto que a tua mulher te ama? Assim que ele falou. Falou pro marido dela. E ela ouvindo, né? Bota a tua mulher e o teu cachorro dentro do porta-mala, deixa eles lá 15 minutos no porta-mala e abre. Pra você ver qual vai ser a reação dos dois. Quem realmente te ama. Você pode fazer uma judiação que o bichinho sai todo feliz, porque você abriu o porta-mala. Ele já esqueceu que você fechou. Né? Eu não posso fazer esse teste, não, senão eu sobrevivo. Não pode. Então vejam, então o animal já tem um pouco de, já um início de sentimento. E a inteligência deles é limitada, mas alguns animais, os primatas, por exemplo, já têm uma inteligência bem sofisticada. Né? E o homem tem uma inteligência especial. Isso dito lá por Kardec no Livro dos Espíritos. A inteligência especial, ela quer dizer que ela é mais desenvolvida e ela tem propriedades que a inteligência limitada dos animais ainda não tem. Por exemplo, concepção de coisas abstratas. Isso o animal não tem. Ele tem o conhecimento e os animais mais desenvolvidos sabem até resolver bem as questões materiais, as questões práticas da vivência dele do dia a dia, né? Fazem inclusive a artimanha para conseguir o alimento, né? Eles têm capacidade de fazer, resolver problemas intrincados até para conseguir obter o alimento. Eles são muito espertos e são, né, conseguem, são até ardilosos, né, nesse sentido. Eu tenho um gato que quando ele é muito arteiro, quando a gente fala, menino, ele vem pra gente assim, andando mansinho, chega até a auréola. E ele vem
lindinho, todo. Não foi ele que fez a arte. Não foi, entendeu? Então, essa malandragem toda, isso tudo um animal mais desenvolvido tem. Mas a consciência de coisas abstratas, a consciência de futuro, é uma abstração que o animal não tem. E principalmente a consciência de Deus. Só o ser humano é capaz de pensar em Deus. Então, isto é uma capacidade da nossa inteligência que já mostra, então, o desenvolvimento dela. O produto, então, da mente é o pensamento, né? O pensamento é o produto da nossa mente. E existe uma porção de confusões em relação a essa questão de inteligência, pensamento e mente. Existem alguns materialistas, e é uma grande quantidade de materialistas, que diz que a mente está no cérebro, que o cérebro é a sede da mente, né? E a gente já sabe, já tem na obra de André Luiz, nós temos vários livros que tratam desse assunto, e a gente sabe perfeitamente que a mente é a manifestação da alma. A mente é do espírito. O corpo físico é o instrumento para a manifestação dessa mente. Então, o cérebro é o aparelho receptor, mas a sede do pensar e do querer e do decidir é o espírito. Então, a mente não está no cérebro, ela está no ser imortal que habita esse corpo, né? Que dirige esse corpo, que somos nós, espírito, a nossa alma. Então, o pensamento é produto da alma. Então, ninguém pode dizer assim, eu estou com os pensamentos viciosos, mas é por conta das... Eu andei comendo umas coisas aí que não me fizeram muito bem, e aí me fazem ficar com os pensamentos mais grosseiros. Desculpa lavada e sem fundamento científico nenhum, né? Sem fundamento científico nenhum. Aí a gente vai entender agora um pouco a questão do pensamento, para fazer um ganchinho para a gente falar do pensamento. Então a gente vai dizer que a evolução... Então vocês viram que todos os seres vão se desenvolvendo nas suas potencialidades, inclusive na capacidade de inteligência e de pensar. A espécie humana é o topo da pirâmide, né? Nós somos top de linha, né? Nós somos a espécie mais evoluída do planeta. E a evolução do cérebro precisou acompanhar esta necessidade das experiências carnais desse espírito cada vez mais desenvolvido. Então você tem um princípio espiritual que habita um animal, que está encarnado no animal, então esse animal tem que ter toda a estrutura orgânica com condições para ele fazer todas as experiências que ele precisa para evoluir naquela etapa da evolução espiritual dele. Agora a espécie humana já precisa de um aparelho receptor mais desenvolvido. E isso foi acontecendo com o tempo. Esse cérebro nosso não é assim como é hoje desde sempre, não. Os homens mais primitivos, as espécies mais primitivas na evolução do homem, né? Por exemplo, os australopitecos, o homem primitivo, ele tinha um cérebro menor e mais simples. E, portanto, ele tinha menos capacidades de pensar do que o nosso cérebro hoje permite, né? Então, o espírito evolui, o corpo tem que evoluir também para permitir o instrumento para a manifestação desse espírito. Então, vejam, os tipos de pensamentos, então, são coincidentes com a qualidade do cérebro, certo? Então, o ser, primeiro tinha só instinto, depois ele tinha instinto e também emoção, e depois ele tinha, na espécie humana, ganhou a capacidade de uma inteligência maior, um pensamento mais sofisticado, pensar em Deus e ter sentimentos, né? E aí a gente pode
deduzir uma coisa muito importante que eu queria mostrar aí agora e que vai servir de gancho para a gente fazer uma opção de discussões daqui a pouco. Vejam só, nós evoluímos, então o nosso cérebro foi ganhando camadas, e ele foi ganhando estruturas, e ele foi ganhando propriedades, mas as propriedades primitivas permaneceram. Quando você constrói uma casa, você começa pela fundação. Na hora que você vai pôr o telhado, você tira as estruturas dela? Não tira, a estrutura está feita e vai continuar lá. Você ergue as paredes em cima da estrutura e você põe o telhado em cima das paredes. É exatamente assim que é a nossa casa mental. Então o nosso cérebro tem 3 partes que contam a nossa história evolutiva. Então nós temos uma parte do nosso cérebro que é muito parecida com o cérebro dos animais inferiores. Depois nós temos uma parte mais elaborada que tem muita semelhança dos mamíferos. E a parte mais nova e mais nobre, que é a parte só humana. Agora, estas partes têm a sua expressão, ela manifesta essa expressão através do tipo de pensamentos que nós produzimos. Então, dependendo de como nós funcionamos, nós estamos usando só a nossa parte antiga do cérebro. Nós somos pouco mais que um réptil. Dependendo do tipo de pensamentos que a gente esteja cultivando, nós já nos aproximamos de um cachorro, de uma lebre, de um cavalo, já estamos evoluindo um pouco. Mas dependendo, nós podemos chegar realmente à condição humana e pensar e agir como humanos, né? E isso é muito importante a gente se lembrar, porque muitas vezes, sem prestar atenção, a gente regride e deixa a nossa casa mental produzindo apenas produtos de pensamento que não são típicos da espécie humana. Nós estamos nos animalizando. E com o que nós queremos nos afinizar e fazer sintonia nessa hora? Então, isso é importante a gente pensar. Então, aqui eu dei um exemplozinho só para a gente perceber como isso é verdadeiro. O assunto é sexo. É um assunto que todo mundo entende, né? Muito, muito atual, inclusive. Quando nós falamos em o sexo como instinto, a gente de vez em quando vê alguém falando assim: ai, eu preciso de sexo. Ai, eu estou com necessidade de sexo. Ai, eu não sei viver sem sexo. Essa pessoa está falando como um animal. Não está muito diferente de um réptil. Ele está tendo uma necessidade fisiológica. O sexo para ele naquele momento é apenas uma manifestação de uma propriedade reprodutiva de um animal irracional. Na hora que ele está pensando no sexo, já com uma certa dose de emoção, então eu diria assim, o sujeito diz assim: ah, eu quero conquistar aquela pessoa. Eu gostei daquela moça, eu gostei daquele rapaz. Eu quero conquistá-lo, eu quero namorar aquele rapaz, eu quero namorar aquela moça. Então isso já tem um jogo aí de sedução, já tem um jogo de emoção na parada. Não é só sexo, certo? Mas ainda é uma coisa rasa, é uma coisa superficial ainda, né? Tá mais no ficar, né? Tá mais no ficar ali, se aproximar. E aí a gente lembra, sabe do quê? Dos passarinhos. Tem umas espécies de pássaros que fazem uma corte lindíssima. Quando eles chegam na época reprodutiva, eles conquistam a fêmea com a dança que eles fazem. E é uma beleza mesmo, a plumagem fica bonita, e eles fazem quando eles veem a fêmea, eles ficam com todos os hormônios à flor da pele e começam então a fazer o balé de conquista. Isso é uma coisa muito linda que tem na natureza. E é um processo de corte realmente. Então ele está conquistando a companheira, né? Para poder fazer então a reprodução dele. Os mamíferos também.
quando fazem essa busca do seu companheiro, da sua companheira, eles também têm uma troca de emoção, né? Se a gente está só na emoção, nós estamos no nível, não pensa que nós estamos no humano, não estamos ainda não. Quando é que a gente está em relação, envolvendo o sexo, numa relação mais humana? Quando junto tem sentimento. Quando a gente pensa na outra pessoa, não apenas como uma fonte de prazer ou de uma relação momentânea e emocionante, né? De paixão. A gente está pensando numa coisa maior, mais profunda. Eu quero construir uma vida com ela. Eu quero construir uma família com ela. Então você já está, isso está estabelecendo um vínculo mais profundo. E isto é humano. Nessa hora você está agindo como um ser humano. Então a gente lembra os 3 andares da casa mental que a gente tem em André Luiz no mundo maior. O Calderaro diz para ele que a nossa casa mental, que é o nosso cérebro, né, que tem então a capacidade de transmitir a nossa mente, portanto os nossos pensamentos, ela tem 3 partes. A parte mais antiga, onde se expressam os instintos, a parte intermediária, onde nós temos as sensações e emoções, e a parte mais moderna, que só a espécie humana tem, que é onde está a expressão da razão e discernimento. E onde está o controle dos instintos e das emoções, e onde estão os sentimentos e a fé. Calderaro é um capítulo lindíssimo desse livro, o Calderaro explicando para o André Luiz a estrutura do cérebro com essas propriedades. Então vejam só, aqui nos instintos nós temos os animais inferiores. Aqui, no cérebro intermediário, ele está presente, não está nos répteis, tanto que esse antigo aqui chama reptiliano. Aqui já são mamíferos, os mamíferos mais simples, eles têm esse cérebro intermediário. E a parte mais moderna, que são os lobos frontais, só a espécie humana tem, né? Então, essa capacidade, embora a gente possa ficar patinando só aqui, a gente tem essa capacidade, né? E o que é mais importante que passa nessa mensagem aí, gente? Nós temos a razão é o quê? É o raciocínio. Nós temos a capacidade de pensar e analisar com esses pensamentos. Raciocinar. Lembra da fé raciocinada? A fé com raciocínio, fé com análise, né? Então nós temos capacidade não só de pensar, mas como fazer um julgamento desses pensamentos e discernimento, julgamento, escolha, aí entra a vontade. Tá certo? Por isso que a gente sempre atrela pensamento e vontade, os dois estão muito juntos. Aí o controle dos instintos e das emoções é o quê? Nós temos aqui o material necessário para controlar as outras 2 partes, que nós ainda trazemos de animal em nós. Então nós nos humanizamos no uso desta parte mais moderna do nosso cérebro. Fazendo o controle, nós não temos instinto? Nós temos instinto. O problema não é a gente ter instinto, o problema é a gente não viver dos instintos. A questão que nos dá superioridade é o controle dos instintos, né? Que a gente é capaz de fazer. E das emoções também. Essa coisa de, eu perdi a cabeça e parti para cima dele, deu uma surra nele. É um animal. É um animal. Não é humano. Nessa hora falou nossa outra parte do cérebro. Certo? Funcionou só a outra parte do cérebro. A parte humana ficou desligada. Né? Então, o controle das emoções é tão importante quanto o controle dos instintos. Né? O desenvolvimento dos sentimentos, a gente ainda vive muito no campo das emoções. Inclusive, muitas pessoas que acham que amam, não amam. Elas gostam. Elas ainda têm apego.
mas elas não têm amor, porque o amor, gente, é incondicional. O amor, ele é doação, não é posse. Esse amor posse está aqui, ó, é coisa de mamífero, não é coisa de humano ainda, não é nem de primata. Então a gente tem que começar a prestar atenção o que a gente acha que é sentimento e que ainda é protótipo de sentimento. Mas tá bom, a gente pode pegar esse sentimento que está ainda em germe e desenvolvê-lo. Tudo bem que semente germina, não germina? Vamos botar essa sementinha para germinar e fazer ela ficar melhor, fazer ela dar uma condição melhor para nós, né? E a fé, né? A fé é uma coisa que é humana e que é importantíssima para a nossa vida. Então, aquela frase, olha que interessante, durante tantos séculos, né, a gente ficou com essa frase achando que era o máximo. Penso, logo existo. Né? O seu Descartes falou, né? Penso, logo existo. E isso não é mais verdade. Né? Para nós, não. Quem pode falar isso? Um cachorro, um gato, uma vaca. Eles, sim, o pensamento deles são prova de existência. O nosso pensamento, só pensamento, não é a existência humana. É a existência do animal que existe em nós. Para a gente estar exercitando a nossa humanidade, nós temos que fazer mais do que pensar, nós temos que escolher. Então eu penso e com o meu pensamento eu tomo decisões. Eu escolho o que fazer, eu escolho o que dizer, eu escolho até o que pensar. Olha que importante, certo? Então veja, a vontade, agora vamos chegar na vontade. Já que nós temos que escolher, está aí a vontade, atrelada ao pensamento. Por isso que eu quis primeiro falar do pensamento para agora entrar na vontade. Porque os dois estão muito juntos e a gente acaba misturando. E é importante a gente saber uma coisa e outra para poder usar os dois juntos a nosso favor. Então vejam só, quando nós escolhemos seguir a onda, porque é mais cômodo, todo mundo está indo para aquele lado, você vai também. Quanta gente faz isso, né? Tem até aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Onde é que vai esse cara? Né? O bobear tá caindo na enxurrada. Não é? A vida vai levar ele, nem que seja pela enxurrada. Então, quando nós escolhemos seguir a onda, na verdade, nós estamos abrindo mão de uma grande propriedade nossa, que é realmente escolher os nossos caminhos. Nós estamos entregando para a massa, estamos entregando para o grupo, estamos entregando para os outros a decisão do que nós vamos fazer. E depois a gente vai ver que se isso vai dar um resultado bom ou não. Mas nós estamos entregando. Então, nessa hora, nós não estamos exercendo o livre-arbítrio. Essa é outra palavrinha preciosa que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Que só o homem tem livre-arbítrio. Por quê? Porque o homem tem condição de julgar os seus atos. E por isso, ele tem responsabilidade sobre os seus atos. E por isso, ele tem liberdade de tomar essas escolhas. Quanto mais desenvolvido for a nossa inteligência, o nosso pensamento, mais a gente vai ser capaz de fazer escolhas. Muitas vezes a gente faz as coisas sem escolha. A gente faz no automatismo. Se já tiveram ideia, para pensar uma hora e começa a refletir quantas coisas você faz desde que você acorda até a hora que você vai dormir, que você faz simplesmente porque você sempre fez daquele jeito. Você nunca presta atenção como é que você faz. Às vezes um médico pergunta, como é que você faz isso assim, assim? Você fala, eu sempre fiz no automático, eu nunca prestei atenção, né? Não é verdade? Então, existem muitos automatismos nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. E, quanto a isso, nós estamos abrindo mão do nosso direito de tomar decisões. Estamos abrindo mão de uma propriedade que é só nossa, que é do livre-arbítrio, que é da livre decisão. Mas a responsabilidade vem.
Se a gente escolhe, a gente é responsável. Se a gente não escolhe, também. Então é bom a gente se lembrar disso, né? Não adianta botar a culpa no outro. Ah, mas a turma foi, eu fui. Não sabia que ia dar naquilo. Não adianta. Foi, escolheu ir. Então, a vida é ligada. Que a gente fala, né? Você vai na boiada, meu filho. Se a boiada estourar, né? Você taca a boiada. Quando nós escolhemos um caminho nosso, fruto dos nossos pensamentos, aí nós exercemos o livre-arbítrio. Porque aí nós estamos escolhendo. E aí nós somos humanos, sim. Somos humanos. No automatismo tem outro problema, gente. Muitas vezes nós temos mais chance de repetir velhos erros. Porque a gente já está viciado em certas atitudes que não são legais. Mas como a gente não para pensar, a gente repete. Fiz de novo. Não prestei atenção, fiz de novo. E aí a gente se aborrece, né? Quantas vezes a gente come uma coisa que faz mal pra gente? É uma coisa muito simples. Eu comi uma coisa gostosa e aí eu esqueci que um mês atrás eu comi e passei um dia inteiro passando mal do estômago. Puxa, eu já devia ter aprendido que isso aqui me faz mal. Não podia ter comido, né? Então, é coisas pequenas que a gente faz no automatismo e tem a possibilidade de repetir os erros que a gente já fez. E aí, como a gente desenvolve, então, as nossas capacidades? Desenvolvendo o pensamento, desenvolvendo a vontade, fazendo escolhas, e com isso o nosso livre-arbítrio. Agora, onde começa um e termina o outro? É com a vontade que a gente atua sobre os nossos próprios pensamentos, e aí com isso a gente exerce o livre-arbítrio. Na verdade, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Não dá para desenvolver só uma ou outra, a gente desenvolve as três juntas. Né? Todas estão juntas. Quando a gente controla os pensamentos, com o exercício da vontade, a gente fortalece o livre-arbítrio. E o que é controlar o pensamento? É prestar atenção no que a gente está pensando. E isso é um hábito muito pouco comum. Os pensamentos vêm e vão e a gente não presta muita atenção para eles. E a gente precisa começar a prestar atenção no tipo de pensamento que a gente está tendo. Primeiro, porque esses pensamentos podem ser indícios de problemas internos nossos que precisam ser trabalhados. Né? De repente eu estou tendo pensamentos de inveja. E aí a gente pergunta, você tem inveja? Eu não, gente. Aí eu já vi alguém falar assim, isso é inveja branca. Não tem inveja branca nem colorida. Inveja. Né? Então a gente não presta atenção nos pensamentos e a gente deixa rolar. E esses pensamentos às vezes começam a nos levar para caminhos que não são legais. Né? Então é importante nós prestarmos atenção nos pensamentos. E quando a gente presta atenção nos pensamentos, a gente tem que começar a usar a vontade. A gente diz, opa, esse pensamento não é legal. Isso é ideia de jirico. Não, ideia de jirico não quero pensar nisso. Olha a vontade sendo feita aí. Olha meu livre-arbítrio sendo usado. E aí eu vou fortalecendo ele. Gente, é tudo que nem fazer exercício. Né? Para você andar bem de bicicleta, você tem que exercitar. Para você cantar, você tem que exercitar. Tudo que você quiser fazer e se desenvolver na vida, você tem que exercitar. Então, tem que exercitar o pensamento, a vontade e o livre-arbítrio também. Não tem erro, não tem jeito. Né? Então, o pensamento e a vontade, como é que a gente pode fazer para realmente fortalecer? A gente não fazer nada no automático. A gente precisa começar a se vigiar para a gente evitar ao máximo fazer as coisas no automático. Espera aí, eu posso até escolher fazer do jeito que eu sempre faço, mas primeiro eu vou parar e pensar, será que esse é o melhor jeito? Então eu vou fazer assim, certo? Aí tudo bem. Então não fazer no automático pelo automático, por estar fazendo distraído. Presta atenção, né? Porque quando a gente não presta atenção, olha só, você está no trânsito, aí você para no sinal vermelho. Aí tem um cara na tua frente. E aí você está lá muito tranquilo, porque os carros estão todos parados no sinal, e você desliga o teu sensor. Você não presta atenção no que está acontecendo, porque a hora que o sinal abrir, todo mundo sai. E aí o cara da frente
fica no acidente, né? Então isso aqui é o perigo do automatismo, porque às vezes a gente relaxa, e isso é muito comum, e a gente precisa presentificar, a gente precisa sempre estar prestando atenção no que está fazendo, né? Mesmo que seja a coisa mais fácil do mundo. Nunca agir por impulso, é outro erro que a gente comete às vezes. Quando você está de cabeça quente e age no impulso, você fala o que não deve, às vezes você faz o que não deve, né? Você pesa a mão, né? Você fala às vezes uma frase um pouco mais pesada do que devia, um pouco mais ríspida do que devia. Às vezes você podia relevar, se você pensar um pouquinho, você releva. O Chico nos dizia, enche a boca d'água e conta até 10. É por isso, para você não falar no impulso. Segura, para dar o tempo de você pensar, não, eu preciso falar isso, ele precisa ouvir isso. Então aí você fala, mas você raciocinou e pesou bem as consequências dessa atitude. Isso é que é importante, né? Então, uma coisa importante a gente ter, fazer um arquivo de bons pensamentos. Porque quando a gente está assim com a cabeça meio vazia, não é legal, né? Porque aí você pode ficar pensando em coisas e recebendo pensamentos, fazendo sintonias com pensamentos vadios, que muitas vezes não são bem equilibrados e que podem nos desequilibrar. Então é bom a gente ter algumas coisas para pensar que sejam assim um arquivo que a gente usa nessa hora. Então eu estou fazendo um trabalho manual que é muito repetitivo, eu não preciso ficar pensando naquilo, né? Então o que eu faço? Eu vou pensar em alguma coisa, né? Vou pensar num determinado projeto que eu tenho, vou me lembrar de uma leitura que eu estou fazendo, um estudo que eu estou fazendo, né? Ou então, bota uma palestra para tocar, né? Bota uma música para tocar que seja uma coisa que você gosta, mas faça um arquivo de bons pensamentos para não deixar a cabeça desocupada. Cabeça desocupada é o rádio ligado em qualquer sintonia, aí perigoso. Uma coisa também que é interessante é ler casos tem livrinhos, tem alguns livros espíritas de historinhas, de casos, peripécias, e alguns livros foram escritos com histórias da vida do Chico Xavier. Eu acho que de todos esses são os mais gostosos, porque são peripécias que o Chico passava, situações engraçadas e sempre muito boas, são sempre muito bons exemplos de vida. Se a gente ler essas histórias do Chico, de vez em quando você está lá fazendo um arrozinho lá e você fica lembrando, como é que era mesmo aquela história com aquele fato lá do chuchu? Ah, é mesmo. O Chico está batendo lá na porta, o seu Chico, meus filhos estão passando fome, preciso fazer uma sopa com meus filhos. Então, o Chico, hoje eu não tenho nada, que o que eu tinha, eu fiz uma sopa e já tomei. Eu só tenho um chuchu. Não, mas não tem problema, eu faço uma sopa com esse chuchu. Ele deu o chuchu, passou um pouquinho e bateu na porta. Seu Chico, eu colhi o chuchu lá do meu quintal, eu trouxe aqui um saco de chuchu para o senhor. E deram um saco de chuchu para ele. Né? Então veja, aquela atitude dele, né? Então é uma história bacana para a gente lembrar, simplesinha, bacaninha, né? Para ficar ocupando a cabeça e não ficar ali com o sinal ligado para obsessores atuais. Então a gente precisa analisar os pensamentos para evitar filtrar pensamentos que são sugeridos por espíritos obsessores. E fazer meditação, que é um exercício que a gente pode fazer para ajudar a gente a controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, porque a mente precisa ser treinada. E a meditação é uma coisa bem interessante, porque existem alguns exercícios que a gente faz, por exemplo, quer ver um exemplo muito simples de meditação? Fica repetindo o Pai Nosso. Aí vem uma ideia na cabeça, você manda a ideia para lá e pega de novo, porque aí você perdeu o fio da meada. Começa de novo, Pai Nosso que estás nos céus. E, gente, além de tudo, você ainda está rezando, né? E com isso você está treinando ocupar a sua cabeça. Isso é importante, gente, principalmente para a pessoa que está passando por perturbação. Se a gente está numa boa, isso é até tudo bem, dispensável. Mas a pessoa que está sendo perseguida, isso é um exercício importante para ajudá-la, né? E para elevar o pensamento, a prece é sempre uma coisa muito
boa. Se a gente precisa elevar o pensamento imediatamente, entra em oração. Eleva o pensamento, eleva o pensamento. Como é que eu elevo o pensamento? A forma mais fácil de elevar o pensamento, você está pensando. Aí você tem uma ideia de jirico, tá? Aquela danada, ela falou mal de mim. Eu tenho certeza, porque a outra virou a cara para mim, só pode ser esse veneno. A outra envenenou. Mas eu preciso achar um jeito de dizer para ela. Olha nós embarcando na ideia. Isso foi uma sugestão. O obsessor não precisa fazer muita coisa. Ele só abre o arquivo assim, a gente faz a festa. A gente sozinho, aí ele fica assistindo. Né? Aí a gente se dá conta. E a gente estava com uma baita de uma raiva daquela colega de trabalho, que a gente já não gosta dela, para pensar mal dela é daqui para ali, né? Então aí, como é que eu elevo o pensamento? Eu tô com raiva. Eu vou elevar o pensamento pensando naquela bandida. Como é que eu faço? Faz prece. Prece é um remédio, gente, é na hora. Você tem uma prece que você goste? Tem gente que gosta da prece de Cáritas, tem gente que gosta da oração da manhã. Senhor, no silêncio dessa prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Isso aí pra mim faz, passa tudo. Eu vou para o meu cérebro moderno na hora. Eu saio do reptiliano lá e vou para o moderno, né? Na hora a gente vai e eleva o pensamento. Então a prece é um recurso, gente. É um recurso. Isso aí não é porque nós estamos fazendo sintonia e pedindo nada para ninguém, não. É a gente que está elevando, é só um artifício para elevar o pensamento. Né? E está valendo. Existe um templo na Índia que tem esse desenho aqui, que é uma jornada em que o elefante, que representa a mente do sujeito que está fazendo meditação, está caminhando no sentido de se libertar desse macaquinho aqui, que são os pensamentos ansiosos e descontrolados. Macaquinho é bem isso mesmo, né? Então aqui no começo, o macaquinho amarrou uma corda no elefante e está puxando o elefante. A nossa mente está refém dos pensamentos desencontrados. Os pensamentos vão e vêm e a gente está à mercê desse carnaval de pensamento aí, né? E nem rádio quando você está entre duas estações. Você pega assunto das duas, né? Faz uma confusão, você não entende nada, né? Aí ele vai indo, a mente vai ficando mais fortalecida e o macaquinho, então, passa a andar do lado do elefante. Já não está mais puxando o elefante. Daqui a pouco o elefante está na frente e o macaco está atrás. O macaco está ficando para trás porque o elefante a mente está conduzindo a caminhada, né? E no fim da jornada, o elefante está sozinho, o macaquinho até desapareceu, né? Então esse é o caminho que a gente faz para a nossa mente. Quais são as propriedades dos pensamentos? Nós podemos fazer sintonia com o pensamento dos outros, nós podemos ter ação sobre os fluidos, e nós podemos fazer produção de formas pensamento. São 3 propriedades que nós temos nos nossos pensamentos. Sabiam disso? Esse da sintonia, de vez em quando a gente fala, até a gente sabe, né? Mais gente sabe. Mas essas outras duas, elas não são muito discutidas. E a gente faz isso mesmo sem saber. Isso é muito importante. Então, vejam só. Na lei de sintonia, nós atraímos os espíritos que gostam do que nós pensamos. Então, tanto pode ser um espírito para proteção, como pode ser para perturbação. Se a gente pensa no bem, se a gente está pensando numa coisa boa, se a gente está se lembrando de uma história do Chico Xavier, quem é que vai se aproximar de nós? Quem gosta dessas histórias, né? O obsessor não gosta. Né? Lembra daquela musiquinha que eu falei para cantar? Espanta o obsessor? Evangelho, evangelho, como é belo, como é bom. Vai embora, ele não aguenta, né? Então, é assim, você chama a proteção, fazendo o pensamento, cuidando dos pensamentos. Aí nós captamos os pensamentos. Isso é uma coisa importante, porque quando ele chega perto de nós, o Espírito passa pensamentos para nós, e a gente acolhe esses pensamentos ou não. Se nós estamos
interessado é esse? Não é meu não, show pra lá, não quero, não quero. E aí a gente pode escolher. Se nós estamos distraídos, muitas vezes a gente embarca naquele pensamento sugerido e faz aquilo que eu falei, de ficar pensando naquela danada, daquela vizinha. Né? Então vejam, na ação sobre os fluidos, quando nosso pensamento está agindo sobre os fluidos, veja gente, nós vivemos num mar de fluidos que nem fosse o oxigênio, a atmosfera, o ar que nós respiramos. Nós estamos respirando e não estamos vendo o ar que nós estamos respirando, mas nós estamos respirando, certo? Existem fluidos aqui à nossa volta, de vários tipos. Um desses fluidos são fluidos que Kardec chama de fluidos espirituais, que são fluidos que têm muita capacidade de serem trabalhados pelo pensamento humano, de encarnados e desencarnados. Então, o que acontece? Quando nós temos pensamentos positivos, nós produzimos, nós encharcamos esses fluidos da qualidade desses pensamentos. Imediatamente esses fluidos à nossa volta ficam claros e luminosos. Quando você vê uma figura de um santo, não é só a aura dele que está brilhando não, são os fluidos à volta dele também. Porque o pensamento dele é de tanto amor, é de tanta superioridade que ele consegue fazer brilhar esses fluidos à volta dele. É o que a gente chama de acender a nossa luz. Como é que se acende a luz? Você ergue o pensamento, bota pensamento positivo para valer, nessa hora você começa a impressionar as vibrações ao seu lado. É o maior espanto obsessor. Não sobra um, porque eles ficam ofuscados, incomodados com a luz. Então você espanta mesmo. Então não é só o pensamento bom pelo pensamento em si. É o pensamento pelo efeito que ele gera em volta de você e acende luz. Você acende um holofote na cara do trevoso. O que vai acontecer? Se manda para o escuro, é assim que ele gosta. Não é? Então vejam, quando a gente tem pensamentos negativos, a gente faz os fluidos ficarem escuros e sem brilho. Há muitos anos atrás tinha uma propaganda do Sigismundo. E o Sigismundo andava com uma nuvenzinha em cima da cabeça, porque ele estava sempre de mau humor, não tomava banho, tinha as mosquinhas em volta dele também, né? Então é isso que a gente faz quando a gente tem pensamentos negativos. E o importantíssimo, gente, esses fluidos podem estar à nossa volta, podem estar, não, estão. Os fluidos que nós estamos imprimindo qualidade neles. Mas também esses fluidos são muito semelhantes aos fluidos do nosso perispírito. Tem uma camada do nosso perispírito, que é o nosso corpo astral, que ele é feito desse mesmo tipo de fluido. Portanto, a gente faz uma autocontaminação. Do mesmo jeito que você espalha essa nuvem cinza em volta de você, você absorve essa nuvem cinza no seu perispírito. E aí você sente mal, sente pesado. Aí eu acho que eu estou num estado gripal. A gripe é outra. Sinto muito. Tem nome. Tem nome. Então vejam. E também da mesma forma nós sofremos a ação que os espíritos fazem sobre os fluidos. Quando eles estão trazendo fluidos positivos, porque são espíritos bons, eles dão pra gente uma sensação de bem-estar, de alegria, de esperança. Você sente que está com uma presença boa, por quê? Porque é o espírito que está te trazendo bem-estar. Quando os pensamentos deles são negativos, ele te traz mal-estar, desânimo, tristeza, raiva, medo, sonolência. Às vezes você está fazendo alguma coisa, dá aquela bobeira, assim, que você não sabe mais fazer. Tem que parar de fazer o que estava fazendo. E é o quê? Perturbação, para você não fazer o que você precisa fazer. Né? Então, quando eles se aproximam da gente para nos perturbar, além desse sentimento, desse mal-estar, eles causam uma contaminação fluídica que dá até efeitos físicos. Por exemplo, dor de cabeça. É muito comum. Pessoas que estão em desenvolvimento mediúnico, no dia de vir para o trabalho, o que acontece? Dor de cabeça. Ai, eu tive uma dor tão grande
hoje. Uma vez nós tínhamos um grupo de estudo da mediunidade para pessoas que estavam iniciando na mediunidade lá na MEI. E o nosso grupo não chamava, não tinha nome assim de espírita ilustre, não. Nosso grupo chamava Doril. Doril. Porque era gente com estado gripal que curava a gripe no trabalho, era gente que chegava com enxaqueca e saía sem dor, então nosso grupo chamava Doril. Né? Isso é muito comum, gente. Dia de vir no trabalho, dói o calo, dói a cabeça, dói a coluna, pode saber. Né? Isso tudo no livro Os Mensageiros, teve um momento que tinha uma palestra, e aí os espíritos perturbadores estavam fazendo as pessoas dormirem. Tinha um monte de gente dormindo. Por quê? Porque aí está dormindo, não assiste a palestra, não é tocado por aqueles ensinamentos e tudo. É uma forma de perturbar, não é verdade? Então, quando a gente tiver uma coisa dessa, a gente deve fazer um esforço de usar a vontade e o pensamento a nosso favor. A gente, espera aí, esse mal-estar aí, que coisa boba é essa, de repente? Esse sono bobo? Isso não é meu, isso não me pertence, eu não aceito isso. Em nome de Jesus e do meu anjo da guarda, eu mando esses fluidos ruins para longe de mim. Sabe no que eu me baseei nisso aí? Quem ensinou isso para a gente foi um espírito muito bom, um guia muito bom que nos orientou a fazer isso para a gente usar o pensamento a nosso favor. Mas eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá na parte das preces, na parte final, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é lindo aquele capítulo, não canso de me admirar. Tem prece para tentação, para você pedir proteção contra uma tentação. E aí Kardec faz primeiro ele diz por que é a tentação, o que representa a tentação, que é um processo de perturbação e que se a gente embarcar no pensamento do perturbador, a responsabilidade é nossa, a gente tem que levar o pensamento. E ele fala tudo isso lá. E tem no item 5, esse é no item 20, no item 5, ele é uma oração para o espírito perturbador. Então, a pessoa, ela começa a oração dela falando com o obsessor, com o perturbador. Você é do mal, eu não quero os seus pensamentos, eu não vou fazer o que você está falando. Está lá, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam lá, capítulo 28, item 5. Eu fiquei encantada. Li. Kardec falando isso de coragem, vontade. Por quê? Porque isso aqui é o teu santuário, esse aqui é o seu organismo, e este espírito encarnado que está aqui vai ter que prestar contas do lado de lá da vida que está tendo aqui. Então, não adianta depois eu querer dividir com o obsessor. Aí eu tive uma perturbação minha vida inteira, e aí eu não pude evoluir. Não tem que ter coragem de enfrentar o obsessor e dizer, olha, aqui não, violão. Entendeu? Começou a sentir uma vibração ruim em casa, faz uma oração. E tinha uma moça que uma vez nos procurou, que tinha um processo obsessivo violento, e ela não sabia mais o que fazer. Ela tentava fazer o Pai Nosso, não conseguia sair da primeira frase, embolava tudo na cabeça dela. Aí nós tivemos a ideia dela pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler em voz alta. Então ela pegava o Evangelho e saía andando pela casa, sabe? Sabe aqueles coroinha defumando aí? Ela fazia isso com o Evangelho, gente. Ela saía espantando os obsessores, falando em voz alta o que ela estava lendo no Evangelho. Porque ali tudo é bom. Qualquer coisa que você lê ali é bom. E aí, ela ia ficando fortalecida, porque aí ela ia ouvindo, e ela ia se sentindo mais corajosa. E aí, ninguém aguenta, né, 10 minutos de Evangelho na cuca, eles sumiam. Deixavam ela em paz e ela conseguia dormir. Era sério, gente, é uma coisa poderosa. Então, a gente tem que enfrentar, porque aí você corta, você muda a vibração, e você corta a sintonia de pensamento com ele. Você começa a falar o que ele precisa ouvir. E não você para de ouvir o que ele está dizendo. Né? Então,
Uma coisa muito importante. E aí, além de tudo isso, nós temos uma capacidade de formar objetos com os fluidos a partir dos nossos pensamentos. Os espíritos fazem isso no plano espiritual para poder fazer as roupas, o cachimbo, a bengala, as coisas que eles usavam para eles se serem identificados. A minha irmãzinha uma vez se manifestou com uma roupinha e eu estava sentindo a presença dela e fiquei bem quieta no Evangelho no Lar. E o meu marido, assim, estou vendo uma menina. E eu quieta. E ele, eu estou vendo uma menina e era para eu saber que era ela e ela ia dar uma comunicação. E eu não estava deixando porque eu não estava achando que era possível que fosse 30, quando ela fez 30 anos de desencarnada. Aí ele disse, eu estou vendo uma menina assim, me descreveu a minha irmãzinha. E o que é mais incrível, ele já viu fotos dela, mas ele viu a roupinha com a qual ela foi enterrada. Aí acabou, era ela mesma, né? Com a roupinha e o sapatinho que ela estava usando. Então veja, isso ela fez o quê? Para ser identificada, né? No céu do nosso lar, todo final de dia, que eles fazem a oração lá no Parque das Águas, né? Aparece o coração azul no céu, quando eles rezam para a Mãe Santíssima, não é? Isso é os espíritos moldando esses fluidos para fazer objetos, né? Então a gente usa o pensamento para fazer isso. E os nossos pensamentos produzem também objetos fluídicos. E aí ficam como se fossem balões que brotam da nossa cabeça e ficam boiando em torno de nós. Então os nossos pensamentos geram imagens. E estas imagens ficam durante alguns dias voando em volta de nós. Qualquer espírito que chegar perto de nós já pode, olhando para os balãozinhos que a gente está em volta, sabe direitinho. Aqui para os encarnados você faz carinha de bombose, né? Está pensando mal, mas está sorrindo, né? Mas não tem conversa não, né? Não tem conversa porque a gente está produzindo esses pensamentos. E o que é pior, às vezes, esses pensamentos, a gente, como eles ficam boiando em torno de nós, esses balões, às vezes nos assustam quando nós adormecemos. Você adormece e vê uns monstrinhos em volta de você, não é nenhum espírito perturbador, não. Foi os monstrinhos que você criou de dia, quando você pensou naqueles desafetos, e você criou um monstrinho para ir lá morder o outro, ele ficou ali em volta de você e vai te assustar a hora que você for dormir, que você desdobrar. Você vê aquele monte de bichinho ruim em volta de você que você mesmo produziu, né? Então isso é uma coisa bastante importante, né? Então, gente, para terminar, nós precisamos desenvolver o terceiro andar da nossa casa mental, segundo o que nos dizia Calderaro, que é essa parte mais moderna do nosso cérebro. Sabe da maior? Nós usamos só 10% dela. Tem 90% da capacidade de produção de pensamentos dessa parte que nós ainda não estamos usando. Então a gente tem muito chão aí para poder crescer, para poder ampliar as nossas capacidades. E aí pensamentos criativos, atividades culturais, estudos de assuntos elevados, cultivo da fé e do sagrado, atividades de amor ao próximo, projetos comunitários. Tudo isso pode alimentar a nossa cabeça de ideias maravilhosas e botar a gente para pensar, né? Então, para terminar, eu gostaria que vocês ouvissem essa lindeza que foi composta por um grupo de jovens. Eu não sei qual é o nome do compositor, mas é um grupo espírita de uma cidade do interior de São Paulo, que há muitos anos atrás vieram aqui em Maringá e venderam o disco deles para conseguir fundos para fazer um próximo disco. É um coral espírita. E é muito lindo e chama-se Pensamento Positivo. Então achei que tem tanto a ver que eu resolvi trazer para vocês. Então, para encerrar, 8 em ponto. Hoje não estou castigando ninguém de ficar até as 8h20. Então nós vamos terminar na hora cantando o Pensamento Positivo.
pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira e com a fé verdadeira diga: eu vou melhorar. Procure pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que lhe deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, alegre e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você.